Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta terça-feira. O Cruzeiro com um profissional do Scout na Copa do Mundo Sub-17. Hoje todo mundo acompanhou. O Vitão do Cruzeiro, infelizmente, foi expulso muito cedo, mas mesmo assim a seleção brasileira se classificou diante da seleção do Paraguai e teve pênalti cobrado pelo Pietro Tavares, hein? Atacante do Cruzeiro, e cobrou muito bem. O Brasil venceu o Paraguai nos pênaltis. O Vitão, o Milita, foi expulso muito cedo, logo com 8 minutos de jogo. E o Brasil conseguiu essa classificação aí diante da seleção do Paraguai e agora vai para as oitavas de final da Copa do Mundo Sub-17. Copa do Mundo que está sendo disputada no Catar, em Doha. E aí, uma informação até que a gente trouxe no Central da Toca: o Cruzeiro é o único clube brasileiro que enviou um scout para cobrir a Copa do Mundo Sub-17 em Doha. No Mundial Sub-20 no Chile, o Cruzeiro estava também, aí outros clubes brasileiros estavam. E o Cruzeiro tem 3 jogadores aí convocados, né? O Felipe Moraes, que todo mundo está acompanhando, o Vitão, o Milita, que hoje foi expulso, o Pietro Tavares também, e era para ter o Cauã Prates, mas o Cruzeiro não liberou porque o atleta já faz parte da rotina do profissional. E além disso, o Cruzeiro tem um analista de desempenho do Sub-20, o Matheus Amorim. Ele é o analista da seleção e o Cruzeiro vai colocando aí profissionais, né, nessas categorias da seleção. Só para ter uma ideia, né, Copa do Mundo Sub-17 e Sub-20, o Cruzeiro é aí o clube com mais convocados, né? Ao lado do Palmeiras, com 7 atletas no total. Foram 4 no Sub-20, 3 no Sub-17. E além disso tivemos aí o Ney Servídia Real, né? Se destacando na seleção da Colômbia. O Rodrigo Pelaipe, que é scout do Cruzeiro, ele está lá em Doha, no Catar. E teve o Felipe no Chile, outro profissional de scout. Isso é importante, né? Você vai observando aí jogador mundo afora, principalmente nessa categoria Sub-17, né? Aquilo que o Joaquim Pinto falou na entrevista aqui para a Samuca TV sobre chegar cedo, né? Então, muitos jovens talentos aí do futebol mundial estão nessa disputa da Copa do Mundo Sub-17. Antes era Mundial, agora é Copa do Mundo Sub-17. Isso aí é bem bacana. Outra informação importante aí que tem a ver com a base é sobre o Fernando. O Fernando todo mundo acompanhou, é um jovem que naquela época que despertou, né, muito talento, muito potencial, mas acabou aí rodando, não aproveitando algumas oportunidades. E tá lá no nosso Central da Toca, até uma notícia da Tainara Amaral, que o jogador ele tem interesse aí de alguns clubes do Brasil e também do exterior. Ele até se reapresentou com o Sub-20. O Fernando se destacou naquela época, era 2023, né? Marcou 26 gols. Tem sondagens recentes aí, ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2026. Tem sondagens do Leixões e do Santa Clara de Portugal, do CSKA da Bulgária, além de equipes da Arábia. E no Brasil tem o Oeste e o Botafogo da Paraíba, que já demonstraram interesse. A diretoria do Cruzeiro vem estudando qual que é o melhor formato, né, para uma negociação futura, se um novo empréstimo ou se rescinde o contrato mantendo um percentual. Então, o futuro do garoto deve ser definido aí neste final de temporada, na virada de ano, mas dificilmente, né? Dificilmente não será aproveitado no profissional, isso é um fato. Aí tem que ver qual o destino do jogador. Vamos seguir acompanhando e apurando. Ingressos para Cruzeiro e Corinthians no outro domingo,
A venda começou em ingresso.cruzeiro.com.br, é um domingão, 8h30 da noite. O Cruzeiro manteve esses preços aí praticados, não é aquele preço promocional de R$30 para todo mundo, é o preço que vem praticando sempre nos jogos. Acho que pelo apelo, por ser Corinthians, uma prévia ali do que os clubes podem fazer nas semifinais da Copa do Brasil, acho que teremos um grande público no Mineirão. Hoje o Cruzeiro anunciou um novo patrocinador, que é a Vitória Cup. O Cruzeiro disputou a Vitória Cup, a gente transmitiu com imagens aqui na Samuca TV, e a marca da Vitória Cup vai estar no calção do Cruzeiro, não tem relação com o torneio, são coisas distintas. É um patrocínio, como qualquer outro, que a Vitória Cup faz com o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro recebe uma compensação financeira para um vínculo até o final do ano que vem. Em contrapartida, a Vitória Cup deve realizar alguns amistosos do Cruzeiro. Para início de ano é mais difícil, porque o calendário já está apertado. Mas, por exemplo, no meio do ano tem parada da Copa do Mundo. E aí, se o Cruzeiro disputar alguns amistosos, a Vitória Cup é quem vai conduzir aí o processo. Não quer dizer também que vai ser lá em Vitória, no Espírito Santo, né? A organização da competição vem trabalhando aí num formato que talvez possa realizar amistosos na própria cidade do clube. Então, tudo será possível e, claro, depende do aval também do departamento de futebol do Cruzeiro. O Cruzeiro treinou nesta sexta-feira, o sábado será de folga, e aí a retomada no domingo. Hoje o Fagner participou do início da atividade. Muita gente vem perguntando sobre o Fagner. Ele até teve aí um processo mais demorado, né, de recuperação. A fratura ela se consolidou de forma rápida, mas depois o atleta, naquele último passo, demorou um pouco mais, ou demorou bem mais, mas agora cada vez mais próximo aí de retornar. A expectativa é de que na semana que vem ele seja liberado, finalmente, para os treinos com todo o grupo, na Toca da Raposa 2. Aí vamos acompanhar o Fagner, inclusive as informações que a gente tem é que é uma liderança muito importante, um ano só de Cruzeiro, mas exerce um papel de liderança ali fundamental. É um jogador já de muita experiência, né? É claro que pertence ao Corinthians, mas no futuro aí, próximo, as partes vão sentar, conversar para tentar sim uma permanência do Fagner em 2026 na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! O que aconteceu hoje nos bastidores da Toca da Raposa mexeu com o ambiente de uma forma tão intensa que até mesmo os funcionários mais experientes pararam para prestar atenção, porque há situações que parecem comuns, pequenas, quase rotineiras, mas na verdade escondem algo muito maior por trás. Algo que, quando começa a se desenrolar, deixa claro que uma movimentação realmente séria está acontecendo no Cruzeiro e que poderá impactar diretamente o futuro do time, do elenco, da torcida e de tudo que envolve o universo azul. E é exatamente isso que você vai ouvir aqui agora, porque o dia de hoje começou com um clima diferente, com expectativas silenciosas e com conversas que circularam pelos corredores antes mesmo da bola rolar no treino, criando uma aura de antecipação que só quem está muito ligado no Cruzeiro conseguiria perceber. E antes de continuarmos com esse enredo que tomou conta da Toca da Raposa como um vendaval silencioso, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores como poucas vezes se viu nos últimos meses. Então já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like de forma rápida e tranquila, porque isso ajuda demais a espalhar essas informações tão importantes para todo cruzeirense que vive intensamente esse clube. E além disso, fica preparado porque ainda tem muita coisa vindo por aí. E agora vamos continuar com a notícia que está só começando e já promete abalar o restante da temporada. E no clima dessa preparação que cercou o dia, as conversas começaram a esquentar, os nomes passaram a circular,
Os sinais ficaram cada vez mais claros e o burburinho nos bastidores atingiu um nível tão alto que até quem normalmente não comenta nada acabou soltando frases que entregavam um pouco do que estava prestes a vir à tona, e tudo isso foi se somando ao fato de que, nos treinamentos, alguns detalhes chamaram a atenção, algumas presenças e ausências disseram muito mais do que qualquer discurso oficial poderia expressar, criando um ambiente carregado de suspense que só aumentava a expectativa de todos que observavam atentamente o cenário, esperando o momento em que a informação principal finalmente seria revelada. E agora sim, no início deste quarto parágrafo, já podemos abrir completamente o jogo e revelar o ponto central que dominou a Toca da Raposa durante todo o dia, porque a verdade é que Fagner está finalmente muito perto de voltar, e essa proximidade chegou com força total, com sinais concretos, com participação direta nos trabalhos e com um avanço tão significativo que transformou o retorno dele em algo praticamente definitivo, algo que muda o ritmo da preparação, altera o planejamento de Leonardo Jardim e traz de volta uma figura extremamente respeitada dentro do elenco, alguém que mesmo estando afastado por conta da lesão nunca deixou de exercer sua liderança e sua presença nos bastidores, mantendo-se forte e influente enquanto se recuperava. O lateral, que passou por um processo de recuperação mais longo do que inicialmente previsto, finalmente deu aquele passo que todos estavam esperando, aquele momento em que a transição começa a virar integração, e isso aconteceu de forma tão clara que a comissão técnica já fala abertamente que na próxima semana ele deve ser liberado para os treinos completos com o grupo, algo que não apenas representa o retorno de um titular absoluto, mas também devolve ao Cruzeiro uma peça que, apesar de estar somente na sua primeira temporada no clube, conquistou respeito, voz e espaço dentro do elenco como poucos jogadores conseguiram em tão pouco tempo. E a volta de Fagner, além de ser um alívio técnico, chega no momento crucial da temporada, porque o Cruzeiro está entrando na reta final do Brasileirão, chegando perto da semifinal da Copa do Brasil e precisando de estabilidade defensiva e experiência para encarar partidas decisivas, e Fagner, com sua trajetória consolidada, sua postura forte e sua leitura de jogo, representa exatamente esse tipo de jogador que consegue elevar o nível de uma equipe inteira, especialmente quando ela está disputando jogos de alto risco, nos quais cada detalhe faz diferença e cada presença experiente muda a forma como o time se comporta em campo. Mas enquanto isso acontecia no Brasil, longe dali outro personagem ligado ao Cruzeiro também chamava a atenção, e desta vez o destaque veio do Catar, onde a Copa do Mundo Sub-17 está reunindo alguns dos maiores talentos emergentes do futebol mundial, e é justamente lá que o Cruzeiro marcou presença com autoridade, enviando um scout próprio. Algo que nenhum outro clube brasileiro fez, e isso mostra de maneira clara o quanto o clube está atento, se antecipando, chegando cedo nos talentos que podem explodir mundialmente, fazendo exatamente aquilo que a diretoria disse que faria quando assumiu o comando da SAF. E o mais impressionante é que além do scout Rodrigo Pelaipe estar no Catar acompanhando tudo de perto, o Cruzeiro já se destaca também dentro de campo, com jovens como Pietro Tavares, que mostrou personalidade ao bater pênalti, com Vitão, que infelizmente foi expulso cedo, mas mesmo assim segue valorizado. E com todo um sistema que coloca o clube como líder nacional em número de convocados somando sub-17 e sub-20, o que prova que a base cruzeirense vive um momento de grande reconhecimento e projeção internacional, reforçando a importância desse trabalho contínuo de observação, captação e desenvolvimento. E quando falamos em jovens, um nome que voltou a ganhar espaço nos bastidores é o de Fernando, aquele atacante que marcou 26 gols em 2023, chamou muita atenção na base, mas não conseguiu se firmar no profissional e agora tem seu futuro em pauta novamente, porque o interesse pelo jogador cresceu não apenas no Brasil, mas também em Portugal, na Bulgária e até mesmo em clubes da Arábia. Enquanto isso, o Cruzeiro avalia calmamente se o melhor caminho será um novo empréstimo ou uma rescisão com manutenção de percentual, algo que parece cada vez mais provável diante do cenário atual e da falta de espaço no elenco principal. E a questão envolvendo Fernando demonstra bem como o Cruzeiro está trabalhando de forma racional e estratégica, sem pressa, sem decisões impulsivas, mas também sem deixar que o jogador fique parado, porque todos sabem que a hora da definição chegou e que ela precisa acontecer entre o fim deste ano e o início da próxima temporada. Até porque a diretoria é clara ao afirmar que ele não será aproveitado no elenco de Leonardo Jardim em 2025, deixando evidente que o ciclo dele na Toca da Raposa está próximo de ter um novo capítulo definido longe do profissional.
Mas enquanto esses movimentos acontecem no campo das negociações e do planejamento da base, outro aspecto agitou muito a torcida. A abertura da venda de ingressos para o duelo contra o Corinthians no outro domingo, às 20h30, no Mineirão, um jogo que carrega não apenas a importância de reta final de Brasileirão, mas também o peso simbólico de ser uma prévia do confronto que pode acontecer na semifinal da Copa do Brasil, e isso naturalmente aumentou o apelo, fez muitos torcedores se mobilizarem cedo para garantir o lugar e elevou a expectativa de mais um grande público no Gigante da Pampulha. E além disso, o Cruzeiro ainda anunciou o novo patrocinador que vai estampar o calção do uniforme, a Vitória Cap, marca que não tem relação direta com o torneio que leva nome parecido, mas que firmou um contrato com o clube até o final de 2025, garantindo uma compensação financeira e ainda a possibilidade de organizar amistosos da equipe no meio do ano durante a pausa da Copa do Mundo, algo que pode ser extremamente útil para manter o ritmo competitivo e dar mais visibilidade internacional ao elenco treinado por Leonardo Jardim. Enquanto o patrocinador era apresentado, outro detalhe chamou a atenção dos torcedores que acompanham os treinos: a presença constante de Fagner no gramado, participando das etapas iniciais das atividades e mostrando evolução física, porque embora o processo tenha sido mais lento na última fase, com a fratura já consolidada há algum tempo, finalmente o lateral conseguiu vencer aquela etapa final mais complicada, aquela que costuma exigir mais paciência, mais trabalho interno e mais intensidade específica, e isso mostra que o retorno dele é real, concreto e já está alinhado ao cronograma da comissão técnica. E dentro desse cenário, não há como ignorar o impacto emocional que o retorno de Fagner causa dentro do elenco, porque apesar de ser jogador do Corinthians e estar emprestado ao Cruzeiro, ele criou um vínculo forte com o grupo, tornou-se uma referência nos bastidores, especialmente para os jogadores jovens. E sua presença no dia a dia influencia diretamente na postura competitiva do time, e por isso não é surpresa que conversas sobre sua permanência para 2026 já estejam em pauta, com as partes interessadas preparadas para discutir essa possibilidade em breve. E para completar todo esse contexto, vale lembrar que o Cruzeiro ainda está em plena preparação para enfrentar o Juventude fora de casa, em um jogo que exige foco, consistência e estratégia, principalmente porque a equipe precisa manter o ritmo de pontuação e chegar forte nas últimas rodadas do Brasileirão, e é nesse contexto que o retorno de jogadores importantes se torna ainda mais valioso, criando um ambiente de confiança e de retomada de força na reta final da temporada, exatamente como o torcedor gosta de ver. Enquanto isso tudo acontece, Pedro Lourenço segue acompanhando tudo de perto, cobrando, ajustando, exigindo profissionalismo e colocando em prática um modelo de gestão que já está dando resultados, porque o Cruzeiro hoje é organizado, respeitado e está aos poucos recuperando o protagonismo que sempre pertenceu ao clube. E essa combinação de gestão forte com trabalho técnico consistente é exatamente o que prepara o terreno para o Cruzeiro voltar a disputar títulos de forma constante nos próximos anos. E dentro desse cenário tão movimentado, não há dúvida de que os próximos dias serão cheios de novidades, porque o retorno de Fagner, a movimentação da base, o scout internacional na Copa do Mundo Sub-17 e as definições envolvendo o jovem Fernando criaram uma sequência de acontecimentos que vão moldar diretamente o futuro imediato do Cruzeiro. E isso deixa a torcida naturalmente mais ansiosa, mais ligada e mais preparada para acompanhar cada detalhe que será revelado ao longo da semana. E com tantas ações acontecendo ao mesmo tempo, a sensação que fica é que o Cruzeiro vive um momento de transformação intensa, de decisões importantes e de construções que vão influenciar não apenas a reta final desta temporada, mas também todo o planejamento de 2025, porque quando um clube começa a alinhar todos os seus setores, base, scout, preparação física, mercado, comissão técnica e gestão, é sinal de que algo grande está sendo estruturado, algo que tem potencial para devolver ao clube o protagonismo que sempre esteve em sua história. E por tudo isso, o retorno de Fagner ganhou um significado ainda maior, não sendo apenas a volta de um jogador recuperado, mas também um símbolo de reforço emocional, técnico e tático, um elemento que fortalece o grupo e aumenta a confiança da torcida, que sabe que em momentos decisivos é fundamental contar com atletas experientes e prontos para corresponder dentro de campo, especialmente quando se trata de jogos grandes, como o Corinthians, semifinal de Copa do Brasil e as partidas finais do Brasileirão. E agora que você ouviu todos os detalhes sobre esse dia intenso, movimentado e cheio de novidades na Toca da Raposa, quero saber a sua opinião.
O que você acha sobre o retorno de Fagner, sobre os movimentos da base, sobre o scout na Copa do Mundo Sub-17 e sobre o futuro de Fernando no Cruzeiro? Então comenta aí. Deixa o seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando tudo sobre o nosso Cruzeiro, sempre com informações completas, envolventes e feitas especialmente para você.